Amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje terminamos Gênesis. Esse é o segundo estudo especial final sobre Gênesis. E nós estamos tratando aqui sobre a teologia de Gênesis, né? Ou seja, a pessoa e o caráter de Deus. Como é que Deus se apresenta em Gênesis? Ontem nós vimos que Deus se apresenta como todo-poderoso. Um Deus que cria, um Deus que faz, um Deus que realiza, um Deus que, por sua palavra, todas as coisas aconteceram. E que Deus fantástico, né, irmãos? Que Deus fantástico. Vimos também que Gênesis nos apresenta um Deus justo. Deus não brinca com o pecado. Deus abomina o pecado. Isso está claro no livro inteiro de Gênesis. E lembre-se, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso tem uma coisa que Deus detesta, é o pecado. Agora, vimos também um Deus misericordioso. Ele, toda vez que exerce juízo, ele exerce por um motivo justo, mas sempre com muita misericórdia. Eu quero agora destacar mais uma grande revelação da pessoa de Deus no livro de Gênesis. Deus é revelado em Gênesis como um Deus bom, um Deus gracioso, um Deus de graça e misericórdia. Pare e pense comigo. A graça de Deus, a bondade de Deus, lança uma luz fantástica sobre todas as páginas do Gênesis, principalmente o relacionamento de Deus com a história humana. Quando a sua bondade original foi desprezada no Jardim do Éden, porque Deus faz tudo para o homem, Deus entrega tudo ao homem, Deus coloca o homem num local de delícia chamado Éden, e aí o homem troca tudo isso porque quis uma vida independente. Queria viver independente de Deus, longe dele, longe da presença dele, longe da graça dele. Olha que interessante. Deus é que tem a iniciativa de ir atrás do homem e buscar o homem. Isso está lá em Gênesis 3, versículo 8 e 9. Pode conferir. E de ainda prometer, depois de toda a lambança feita por Adão, vitória definitiva. Vitória definitiva. Daí Gênesis 3 e 15. E fora, remediou ainda a nudez e a vergonha do primeiro casal. É incrível, quando nós olhamos para o Gênesis, você vê coisa fantástica. Você vê um Deus bom. Agora pare e pense. Olhando agora para Gênesis 6, quando a corrupção simplesmente engoliu a humanidade. Olha que fantástico. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E quando o dilúvio ameaçava destruir tudo, inclusive talvez quem estivesse na arca, Noé foi lembrado por Deus. Deus lembrou-se de Noé. Então veja, Deus é maravilhoso. Deus preserva uma família porque um homem o serve e o ama, e em razão de preservar essa família, a humanidade tem um novo princípio, uma nova chance, um novo começo. Isso é absoluta graça, absoluta graça. E, obviamente você vê aqui o amor de Deus. A graça e o amor e a bondade em Gênesis se intensificam quando o pacto do grande Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, com a humanidade se faz por intermédio de um homem chamado Abraão. Olha que fantástico! Quando Deus chama Abraão e Deus diz que não abençoaria só ele, mas Deus diz que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E foi porque Abraão creu
que hoje eu e você somos abençoados. Olha que Deus maravilhoso, que Deus benigno. Os pensamentos dele, desde o Gênesis, a gente vê são bons, são retos, são maravilhosos, são grandiosos. Pense, até Ló. Ló é preservado em razão da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Veja, isso está lá em Gênesis 19. Isaque é poupado em razão do amor e da graça de Deus. Deus não ia permitir que Abraão matasse e imolasse seu filho, porque Deus é que iria imolar o seu filho por nós. Jacó, pense na vida de Jacó, irmão. Jacó é escolhido, preservado, abençoado em razão da graça e da misericórdia de Deus. Sério. Leia a vida inteira de Jacó, você vai ver isso. Romanos capítulo 9, versículo 11 e 12 dizem isso. Assim como toda a família é simplesmente preservada pelo amor de Deus. Deus é um Deus amoroso e o seu amor é de cuidado específico. Veja que quando a terra vai passar por uma grande fome, Deus simplesmente pega alguém, leva para o Egito, prepara e treina esse alguém chamado José para que o mundo comece. Irmãos, isso é misericórdia. Isso é amor, isso é graça e bondade. Porque José, quando foi para o Egito, coloque uma coisa na cabeça. Os povos e as nações vinham para o Egito vender, e o Egito vendia. E o Egito, nos 7 anos de fome, o Egito simplesmente teve comida para dar para o mundo inteiro. Ou seja, olha o amor de Deus por todas as coisas. Olha o amor de Deus pelo mundo inteiro. Deus prepara um homem de uma forma muito especial para o mundo não morrer de fome. Gente, Gênesis é fantástico. Tem gente que lê a história de José e diz que José foi para o Egito só para preservar a família do nosso querido patriarca Jacó. Não, 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 não. Óbvio, em primeiro lugar, para preservar a família, mas foi para que o mundo não morresse de fome. Você já pensou nisso? Você já pensou que José foi tão estratégico, que José acomodou tanta comida em tantas cidades que simplesmente o mundo só não morreu de fome porque José simplesmente deu comida para o mundo inteiro. Vendeu comida para o mundo inteiro. Isso é bondade de Deus. Isso é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, que mesmo diante das circunstâncias absolutamente adversas criadas por nós, porque a natureza agora passou a ser rebelde ao homem. Quando o homem caiu, houve uma ruptura entre o homem e o cosmos, o homem e a natureza. E aí o homem passaria por esses momentos, ele escolheu. Então passaria pelo momento de fome. Mas mesmo quando a fome mataria muitas pessoas, Deus ainda por misericórdia levanta um homem e leva e traz comida para a humanidade. É um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus esplendoroso, é um Deus extraordinário. Uma vez me perguntaram, tá, tudo bem, ah, crendo que a história de José foi verdadeira, óbvio, a pessoa que me perguntou não acredita na Bíblia, muito menos na história de José. Aí a pergunta que me fizeram foi: por que Deus não levanta hoje um novo José para dar comida para o mundo inteiro? Porque tem tanta gente passando fome, né, pastor? E eu respondi o seguinte: eu disse, olha, tenha muita calma, porque o grande José está vindo. Tenha calma, o Filho de Deus está vindo. Ele já já virá e ele governará. E durante 1000 anos não haverá mais fome na face da terra. Ninguém sofrerá de injustiça. Ninguém sofrerá de injustiça. Mas, aí veio a pergunta dele, mas por que ele ainda não veio? Porque Deus entregou a terra ao homem por um período delimitado.
Deus tem os períodos corretos. E o homem está na administração da terra pelo período determinado por Deus. O único problema é que o homem quer administrar a terra sem Deus. E aí dá tudo que você está vendo. Mas não se preocupe. O milênio está vindo. O milênio está vindo. Jesus está vindo e vai reinar por 1000 anos. E a gente vai ver o grande José se levantar. E todas as nações nunca mais terão fome. E depois ainda a vida eterna. Aguarde, o grande José está vindo. Agora, além do amor de Deus, irmãos, Gênesis é um livro singular. Gênesis transborda o amor de Deus. Gênesis nos mostra que Deus é um Deus singular, único. Ou seja, em Gênesis, Deus faz questão de mostrar para o homem: existem opostos e diferenças existem. Como assim, pastor? Vamos lá. Quando Deus cria todas as criaturas, Deus faz questão de mostrar que Ele é um e as criaturas são outras. Deus é diferente de suas criaturas. Deus é transcendente. Deus não se mistura com o universo, não, meu amiguinho. Não pense que o universo é Deus e que tudo faz parte de Deus. Isso é mentira do panteísmo. Deus é um, o universo é outro. E Deus está acima do universo. Entenda isso. Quando Deus fez o ser humano, fez questão de criar os opostos. Macho e fêmea os criou. Uma coisa é o macho, outra coisa é a fêmea. Por isso que Deus não admite que o macho ande, entenda, viva como se fêmea fosse. E fêmea ande, viva como se macho fosse. Isso não existe. Deus criou cada um para seu desempenho da própria vida. Amados irmãos, árvore é árvore. Animal é animal, oceano é oceano. Deus separa todos os opostos e diz cada um com sua finalidade. É o que os meninos por aí brincando dizem, cada um no seu quadrado, né? E o que é interessante é exatamente isso. Sim, cada um no seu quadrado. Deus separa a noite do dia. Sim, noite é noite, dia é dia. Não vem dizer que dia é noite e noite é dia. Não, não, não. Noite foi feita, dia foi feito e cada um com suas finalidades. Deus separa terra e mar. Terra é uma coisa, mar é outra e cada uma com suas finalidades. Amados irmãos, coloque uma coisa na cabeça. Deus é absolutamente singular. Absolutamente singular. Deus se apresenta como santo, justo, verdadeiro e não me venha com conversa. Quer saber o que é santidade? Olhe para Deus. Quer saber o que é justiça? Olhe para Deus. Quer saber o que é verdade? Olhe para Deus. Até o conhecimento do bem e do mal. Deus faz questão de colocar de forma clara. Deus faz questão de colocar de forma clara e o homem sabe porque é punido e o homem sabe porque é abraçado. Não existe essa história de o bem e o mal serem relativos. Não, 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 não. Bem é bem, mal é mal. Justiça é justiça, injustiça é injustiça. Vida é vida, morte é morte. Entenda, Deus é um Deus singular e cria as coisas de forma singular e faz com que as coisas existam de forma singular. De forma singular. É muito interessante que quando você pega Gênesis, capítulo 1 e 2, que apresentam Deus como transcendente, diferente do universo e da natureza, diferente absoluto das forças, do sol, da lua, das águas e etc., é muito interessante como você vê que não há como Deus ser idêntico e comparado a qualquer outro Deus.
O povo de Israel, ao sair do Egito, eles vinham com todos aqueles deuses egípcios na cabeça, deuses que eram praticamente idênticos a animais, deuses que eram praticamente idênticos a forças da natureza. Eles tinham lá o Deus Sol, Deus Lua, Deus Mato, Deus Água, Deus Porco. Tinha Deus que tinha a mistura de animal com homem, né? E Deus disse, ó, não, 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 não. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês não me comparem com nada disso. Eu sou Deus, estou acima de tudo isso, e sou transcendente, e sou Senhor, e sou onipotente, sou onisciente, sou onipresente, e coloque uma coisa na cabeça, eu sou singular. A quem vocês podem me comparar? A ninguém, eu sou singular. E eu fiz seres singulares, e cada um com as suas próprias finalidades. E por fim, meus amados irmãos, o que eu acho mais lindo. Deus é Deus, que cuida do homem, que ama o homem, que preserva o homem e que deseja, sim, ter comunhão eterna com o homem. Gênesis é fantástico, porque Gênesis descreve a queda do homem, mas Gênesis descreve a esperança da salvação do homem. Quando você tem Gênesis 3 e 15, você tem algo que se chama proto-evangelho. Proto-evangelho. E exegeticamente falando, você tem que compreender que quando Deus disse a Adão e Eva que viria um que arrebentaria a cabeça da serpente, ele estava dizendo, olha, eu estou decretando, eu estou dizendo que vai acontecer. Eu vou enviar um. E este um vai libertar a humanidade do grande erro. Então, Gênesis é livro de esperança. Gênesis é livro que nos faz ver para o amanhã e ver que Deus tem promessas. E quando você abre o Novo Testamento, você vê exatamente Deus cumprindo todas as promessas. E aí eu quero que você pegue agora lápis diferente dos dois do primeiro que você utilizou. Por quê? Porque você, agora lendo Gênesis, eu quero que você sublinhe com um lápis diferente toda a graciosidade de Deus, né? Todas aquelas passagens que mostram o quanto Deus é bom, toda a singularidade de Deus, todas aquelas passagens em que Deus se mostra como um Deus singular e como um Deus que simplesmente faz coisas singulares. Faça isso, né? Agora, o mais importante, pegue todas as passagens em que você vê o cuidado de Deus pelos homens. Olha que interessante, o cuidado de Deus por Abraão, o cuidado de Deus por Isaac, o cuidado de Deus com Jacó, o cuidado de Deus com José. E lembre-se, cada parte da Bíblia em que você vê um cuidado especial de Deus por cada um desses grandes personagens, lembre-se, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus cuidadoso. Ele é um Deus protetor. Ele é um Deus que está interessado nos detalhes da nossa vida. Ele é um Deus que escuta orações. Ele é um Deus que promete, ao mesmo tempo, em Abraão, abençoar todas as nações do mundo, mas ele abençoa também individualmente Abraão, através da sua esposa, lhe dando a alegria de ter Isaque. Então, lê de novo Gênesis. Aproveite. Hoje sexta-feira, ontem foi quinta, hoje sexta, você tem sábado e domingo. Aproveita agora para ler de novo, porque você já leu, sublinhando exatamente que Deus é poderoso, justo e que Deus é misericordioso. Agora leia de novo e sublinhe as singularidades que Deus fez. Deus fez sol, Deus fez lua.
E pense, para que cada um? Deus fez homem, mulher, para que cada um? Cada coisa Deus fez e colocou finalidades. Isso é fundamental. E cada finalidade você vai ver, em última análise, que é para a bênção de absolutamente todos. Absolutamente todos. Olha que interessante, também sublime toda esta parte de Deus protegendo cada homem. Deus protegendo Abraão, depois Deus protege Jacó, depois Deus protege Isaac, depois Deus protege José. Marque toda a proteção de Deus, porque José foi parar na papuda da época, se lembra? Foi parar na papuda da época. Mas José foi protegido por Deus lá e ainda assumiu a posição de diretor do presídio. Tu pode acreditar nisso? Tu pode acreditar nisso? Como é que um preso se torna o diretor do presídio? Irmãos, só Deus. E se alegre com toda essa proteção especial de Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó e a José, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você vai ver o quanto Deus vai falar. Encerrando, irmãos, que Deus maravilhoso. Poderíamos ver outros fatos sobre Deus, mas eu não quero cansar os irmãos. E segunda-feira já tem Êxodo. Segunda-feira a gente começa com Êxodo. E aí eu quero que os irmãos peguem esses grandes traços do caráter de Deus. E não se esqueçam que em Gênesis Deus se apresenta como todo-poderoso. Em Gênesis Deus se apresenta como justo. Então, vamos deixar o pecado? Vamos deixar o pecado? Em Gênesis, Deus se apresenta também como um misericordioso. É não cair, mas se cair, tem misericórdia dele. Em Gênesis, Deus se apresenta como Deus bondoso, como Deus bondoso. Em Gênesis, Deus se apresenta como Deus singular, que cria coisas singulares. Ele é único. Ninguém tente comparar Deus com nada. Ele é único. Em Gênesis, Deus se apresenta como aquele Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele cuidou de cada detalhe da vida de Abraão. Ele cuidou de cada detalhe da vida de Isaac. Ele cuidou de cada detalhe da vida de José. Ele cuidou de cada detalhe da vida de Jacó. Inclusive é isso que estamos vendo na quarta-feira. Como Deus cuida de cada detalhe de cada um dos patriarcas. E eu te convido, não falte às quartas-feiras. Assista o estudo aqui com a gente na sede. Se você estiver longe, não precisa vir. Não há necessidade de pegar um avião aí do Ceará para estar conosco. Apenas há necessidade de linkar no seu smartphone e assistir a mensagem conosco aqui direto, tá bom? Ela sempre é reproduzida, é guardada e gravada na quarta e reproduzida no sábado. Então, Deus te abençoe. Deus esteja contigo. E lembre-se disso. Vai, pega a sua Bíblia, risca ela todinha. Faz, mas pega uma cor bonita. Tem que ser uma cor bonita. E vai riscando cada ato protetivo de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó. E toda vez que você olhar, toda vez que o seu coração estiver pequeno, doloroso, que você quiser desistir, você vai abrir Gênesis. E aí você vai pegar essa cor que demonstra um Deus que cuida em detalhes de nós. E aí isso vai te renovar. Eu te garanto. Vamos pintar toda a nossa Bíblia? Existe a cor verde, amarela, azul, branca. A branca não precisa, óbvio, né? Vermelha. Escolha cada uma das cores para uma característica de Deus. E vamos fazer isso do Gênesis ao Apocalipse? Deus te abençoe. Um grande abraço e a paz do Senhor. Segunda-feira? Segunda-feira é Êxodo. Segunda-feira é gente que nunca falou e você vai gostar demais. Você vai gostar demais. Deus te abençoe. A paz do Senhor.